Chamo a atenção de todos para a leitura da palavra, para a nossa meditação. Capítulo 20 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos de 7 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 7 a 12. Eu leio os versículos ímpares e a igreja, versículos pares. Assim está escrito na palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Pai querido, é a tua igreja reunida, é o teu povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, comprado a preço de sangue, o sangue precioso do Senhor Jesus. Pai, te agradecemos pelo desenvolver desse culto. E agora, Pai, chegamos no momento central do culto, que é a pregação da tua palavra. Pai querido, que o teu Espírito trabalhe em nossos corações, teu Espírito trabalhe as nossas mentes, para que aquele local da nossa vida, da nossa etapa como membros da igreja, que precisam ser trabalhadas, faz isso, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos pelo privilégio de podermos meditar no teu livro santo, na direção do teu Espírito Santo. Ele é quem nos convence. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo prestou serviços ou atos pastorais na igreja, em foco, a igreja em Troade, na cidade de Troade. E Paulo sempre dizia que aquela igreja, ou aquela comunidade, era uma porta que o Senhor abriu para ele. E a gente imagina que Troade era também uma base do ministério de Paulo. Porque quando ele está preso em Roma, já perto da sua morte, ele disse para Timóteo para ir estar com ele, que ele estava sozinho. Ele diz: traz a minha capa e o pergaminho que eu deixei em Troade. Então alguns comentários dizem que provavelmente Paulo tinha uma casa lá em Troade, então um local onde ele guardava seus pertences, onde ele passava sempre. E essa noite de culto, ali em Troade, aconteceu algo extraordinário, que foi a ressurreição daquele jovem chamado Eutico. E nessa manhã, irmãos, eu gostaria que nós juntos caminhássemos nesse texto, com o objetivo, primeiramente, de adorar o nome do nosso Deus, e percebemos o agir de Deus na vida da igreja. Como Deus agiu ali naquela igreja,
reunida naquela noite, naquela madrugada até o dia seguinte. Vamos abrir os nossos corações para podermos continuar a experimentar o agir de Deus. Deus tem agido na vida da nossa igreja nesses 121 anos. Deus agiu de maneira especial nos últimos dias. Então vamos estar atentos para o agir de Deus na nossa vida, os anos tantos quanto o Senhor permitir que estejamos aqui. O que o Deus Todo-Poderoso requer da sua igreja? Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma igreja que serve ao Senhor. É o tema da nossa mensagem. E o primeiro passo que nós vamos ver, o que Deus requer da sua igreja? O que Deus requer da sua vida e da minha vida? Primeiramente, Deus requer que o adoremos com sinceridade. Versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Primeiro dia da semana. Ali estava uma igreja formada de pessoas recém-convertidas, pessoas já totalmente libertas do domínio da lei, mas vivendo debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Estão reunidas no primeiro dia da semana. E o propósito único, irmãos, daqueles irmãos, aquela noite, era adorar o Senhor. Por quê? É o que Deus requer de cada um de nós. Estamos aqui pelo Wagner, fazendo a volta todinha, passando pelo Gabriel, chegando em mim. O que o Senhor espera de todos nós é que nós o adoremos. O Senhor Jesus disse: vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu pergunto, quando você vem à igreja, você vem para adorar o Senhor de todo o coração? Qual a motivação que tem te trazido à igreja? Muitos não têm o privilégio que nós temos de estar aqui, estão lá em seus lares, participando conosco pela YouTube, até em locais distantes, estão participando conosco deste culto. Eu pergunto, qual a motivação? Você ter saído da sua casa e ter vindo até aqui. Muitas pessoas, queridos, que não é o nosso caso, têm a igreja apenas como um ritual religioso. Eu preciso ir à igreja. Se eu não for no culto das 11, vou no culto das 18. Mas eu preciso ir na igreja. Ela não fala assim, eu vou à igreja porque eu tenho necessidade de Deus. Eu vou à igreja porque eu quero adorar meu Senhor. Então torna-se apenas um ritual. E quando esse ritual não fica do jeito que ela gosta, ela sai daqui criticando. Wagner estava tocando ali e desafinou, né? O pastor Silas estava tocando de cá e desafinou. Misericórdia, né? Se fosse eu, estava certo, né? Então, quando o culto se torna apenas um ritual religioso, então vem essas coisinhas. Só fica prestando atenção em detalhes. Não para orar pela pessoa que está sendo usada, mas para criticar. Já ouvi muito isso. O culto, queridos, é uma hora e um lugar de adoração. O culto não é também um clube social. Você tem vindo à igreja realmente com o objetivo de adorar o Senhor? Hoje em dia nem tanto por causa da pandemia, mas muitas igrejas são tão ativistas que não tem tempo para adorar o Senhor. Festas, passeios, encontros, acampamentos, e não tem tempo
para adorar ao Senhor. E o que Deus requer de nós é adoração. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Você tem adorado, amado irmão, amada irmã, ao Senhor com sinceridade? Você tem adorado o Senhor com sinceridade? Você tem reservado um tempo precioso na sua vida para adorar ao Senhor com sinceridade? O que o Deus Todo-Poderoso requer da Igreja Unida Presbiteriana Unida de São Paulo? Que a igreja o adore com sinceridade. A segunda coisa que o texto nos ensina, continuando no versículo 7, diz assim: exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Deus quer que a sua igreja, que você igreja, que eu igreja, demos a primazia para a pregação da palavra. Deus quer que nós demos a primazia. E nós vemos aí a igreja ouvindo a palavra. Paulo expôs a palavra, não tinha horário marcado. E depois de tudo que aconteceu, foi até a madrugada ainda, até o raiar do outro dia, a exposição da palavra. E ali estava a comunidade atenta à pregação da palavra. Todos estavam com fome da palavra, queriam ouvir a palavra. Muitas vezes, queridos, a pregação fica para a última parte do culto. Eu vi um pastor, pregador internacional, contar que certa vez ele atravessou o mundo para pregar numa determinada igreja, que era aniversário da igreja. E dizer que depois de 2 horas de culto, todo mundo cantou, todo mundo se apresentou. O pastor da igreja falou: olha, pastor, o senhor tem 10 minutos para pregar. Ele se levantou assim, muito constrangido. Orou, impetrou a bênção e terminou o culto. Depois falou com o pastor: a igreja está investindo alto para me trazer aqui, de longe, para eu vir aqui falar 10 minutos. Não falo. Então, muitas vezes, não precisa ser tão rigoroso também, né? Mas muitas vezes, queridos, o culto é tão prolongado, em algumas igrejas, a nossa não, que as pessoas, na hora da palavra, já estão muito cansados. Está um cochilando do lado, o outro cochichando do outro, o outro saindo pela porta do fundo. O Senhor Todo-Poderoso requer da sua igreja que a palavra, a pregação da palavra, tenha prioridade. Uma vez, participando de um seminário sobre família, eu fui interrogado como eu encarava, por exemplo, a criança dentro da igreja. Se uma criança me atrapalhava, eu falei: não, jamais. Jamais uma criança atrapalhou. Quando a criança está andando, nós temos os pais para cuidar, nós temos nossos oficiais para cuidar. É porque está faltando alguma coisa, precisa ser atendida. Eu falei: o que me atrapalha na igreja, quando estou pregando, são 2 coisas: cochicho e cochilo. Falei: isso atrapalha. Isso deixa o pregador, a sua às vezes quando dá um grito quando tem alguém cochilando, Eu não sou de fazer isso, Não tenho, iniciativa para isso. Mas as escrituras precisam ter prioridade na nossa vida. O Senhor Jesus diz assim: examinais as escrituras, que julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Dê a primazia à palavra na sua vida. A palavra é o seu alimento. É a palavra que te dá estrutura para a sua vida espiritual. Em dias de crise, é a palavra que vai te dar estrutura.
Certa feita eu conheci um pastor de uma igreja pentecostal bem pequena, dessas igrejas pequenas, e fiz uma amizade muito grande com ele, porque ele era um homem de oração, ele e a esposa. E a gente ficou muito amigos. E um dia ele falou: pastor, o senhor aceitaria um convite para dar estudos bíblicos na minha igreja? Ensinar doutrina na minha igreja, que eu não sei doutrina para ensinar para a minha igreja. Eu falei: faz uma cartinha ao meu conselho, se o meu conselho autorizar, eu venho. Claro que eu venho, mas eu preciso da autorização do conselho para depois não dizer que o pastor está abandonando a igreja dele para dar assistência a uma outra igreja. E eu passei 2 anos, irmãos, toda quarta-feira, fazendo estudo bíblico com eles, estudo bíblico doutrinário. Porque a Bíblia nos traz base. Aqueles momentos mais difíceis da vida, é a palavra de Deus que nos sustenta. Então, que nós demos primazia à pregação da palavra. Alguém disse que quem não gosta de pregação é incrédulo, com base em que Paulo diz em Romanos 10, 17, diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você gosta de pregações? Nós temos lá na nossa congregação em Caucaia chegando algumas pessoas, porque ouvem as pregações, reverendo Hernandes, reverendo Augusto Nicodemos e outros pastores nossos, e procuram saber se tem uma igreja presbiteriana lá em Caucaia. E chegam lá na nossa congregação. Vamos receber um grupo grande agora em novembro, se Deus quiser. Pessoas foram atraídas pela pregação da palavra, pela mídia. Que nós aprendamos, queridos, a ouvir a mensagem da palavra de Deus, que nós amemos a palavra de Deus. Terceiro lugar, o que o Todo-Poderoso requer da sua igreja: que o adore com sinceridade, que a sua palavra tenha primazia, e em terceiro lugar, que brilhe em meio a este mundo tenebroso. Que brilhe em meio a este mundo tenebroso. Versículo 8 diz que haviam lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Não tinha luz elétrica, né? Igual nós temos hoje. Então haviam, diz o pastor Russell Shedd, que haviam tochas abastecidas com óleo. Mas cada família também trazia a sua própria lamparina, ou a sua candeia. Então a igreja estava cheia de lâmpadas por todo o local. Então o Senhor também requer da sua igreja que nós brilhemos em meio a este mundo tenebroso. No ano de 1976, eu estava no Pará, na Transamazônica, como missionário da missão norte-americana. E nós tínhamos um ponto de pregação no quilômetro 165, Altamira e Itaituba. Nós tínhamos lá o irmão Manuel Felipe, uma família linda, família grande, todo mundo crente. E ele pediu para abrir um trabalho lá no barraco dele. E uma vez por mês ia um dos obreiros lá. Nós éramos 3 obreiros, cada um ia um mês, porque era muito longe. E a condução era muito difícil para chegar lá. Além de a gente tomar uma condução na estrada, na Transamazônica, tinha de andar 8 quilômetros a pé para chegar lá onde ele morava, numa estradazinha estreitinha e ruim. Mas, irmãos, era uma alegria o culto lá. Eu sempre ia na quinta-feira, fazia o culto quinta, sexta e voltava no sábado. E uma coisa que a gente via era as pessoas vindo no meio do mato, com a lamparinazinha na mão. As famílias vinham, nós fazíamos o culto lá às 18 horas, porque todo mundo trabalhava e no outro dia tinha que levantar cedo. Estava todo mundo cansado, trabalho da roça. Eles vinham com a lamparina na mão. E durante o culto as lamparinas ficavam acesas também. Então eu leio esse texto e eu lembro imediatamente de lá. Pessoas brilhando, né? Então nós somos desafiados também pelo próprio Senhor Jesus a sermos a luz do mundo.
Veja que o apóstolo Paulo diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Você, eu, nós vamos resplandecer como luzeiros do mundo. E como isso acontece? É a minha vida, é a sua vida. É o meu testemunho, é o seu testemunho. É a minha espiritualidade e a sua espiritualidade que vai fazer a luz de Jesus brilhar lá no mundo tenebroso. Nós não podemos ser envolvidos pelas pessoas lá de fora, mas envolvê-las com a luz do Senhor Jesus Cristo. A luz espiritual. Uma igreja pode ser grande, pode ser uma igreja rica, uma igreja cheia de pompa, mas se a luz do Senhor Jesus não brilhar, se essa igreja não tiver testemunho, principalmente lá fora, ela não vai agradar ao Senhor. E a gente ouve muito, queridos, isso me preocupa muito. Muitas pessoas têm se deixado influenciar pelos influenciadores deste mundo. E a luz deixa de brilhar. E houve a prisão de um desses influenciadores. Eu falei com a minha esposa, falei: que influência, hein? Os seguidores vendo o seu influenciador sendo preso, algemado, jogado dentro de uma viatura policial. São os influenciadores do mundo. E muitas vezes nós corremos esse risco. E a nossa lâmpada se apaga. E a nossa luz deixa de brilhar. Vendo, Silas, eu sempre fico receoso quando alguém fala assim: fulano é membro da sua igreja? E o Wagner vai ser pastor também. Fulano é membro da sua igreja? Eu fico parado, né? Eu falei: uma das duas coisas vai acontecer. Ou a pessoa está fazendo coisa errada, ou então ela está sendo uma bênção. Aí eu fico esperando, né? Porque sempre o pastor da igreja que é culpado. O fulano é lá da sua igreja e está fazendo isso. Mas que nós sejamos, irmãos, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e todos vocês que estão conosco pela internet, sejamos a luz de Jesus a brilhar lá fora, no meio deste mundo tenebroso, que precisa de pessoas que brilhem em nome de Jesus. Quarto lugar, versículo 9, diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi encontrado ou levantado morto. A igreja é composta de pessoas imperfeitas, como a mim, como você. Nós somos imperfeitos. E nós não temos, o direito de criticar o nosso irmão Eutico. Talvez a igreja estava cheia, não tinha um banco vazio. Como ele é jovem, ele falou: eu vou sentar na janela. Mas durante o sermão prolongado, como diz o texto, ele deu uma pescada, né? Talvez aquele cochilo rápido. Irmão Zé do Carmo? Irmão Zé do Carmo contou a experiência dessa um dia desse, né? Deu uma cochilada rápida, né? Então nós não podemos, fazer como Eutico. E essa cochilada, o que aconteceu? O culto parou. Porque ele caiu. Com certeza os diáconos desceram correndo para buscar o Eutico. E ele estava morto. Talvez a igreja entrou em pranto. Talvez os irmãos pensaram: acabou o culto, que tragédia. Irmãos, esse erro cometido por Eutico também é muito comum nos dias de hoje. Pessoas que ficam
na igreja, mas o espírito está lá fora, só o corpo está na igreja. É como se estivessem adormecidos espiritualmente. Muitas vezes, principalmente no meio jovem e adolescentes, acontece isso. Eu não quero sentar na frente não, porque ficar lá atrás que é mais fácil, né? Qualquer coisinha está fácil de sair. Então nós precisamos, queridos, nos cuidar e perceber ao nosso redor que existe alguém, algum irmão, que está cochilando espiritualmente, para poder trabalhar a vida dessa pessoa. Preste atenção. Como é que está a irmandade, os irmãos? Se você perceber que alguém está cochilando, olhe nele, fala alto no ouvido dele e o assista espiritualmente. O que o Todo-Poderoso requer da sua igreja? Nós vimos, em primeiro lugar, que Ele quer que eu adore com sinceridade, Ele quer que sua palavra tenha primazia, Ele quer que brilhe em meio a esse mundo tenebroso, e Ele quer que vigiemos. Não fique cochilando igual Eutico, né? Mas vigie em todos os momentos. Quinto lugar, versículo 10, diz assim: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O que Deus requer de você e de mim, como igreja? Que nós nos disponhamos a abraçar os mortos. A reação de Paulo ficou extraordinária, irmãos. Primeiro, ele não chegou lá com indiferença, criticando o que havia acontecido. Simplesmente diz que ele desceu as escadas quando ele foi informado, viu aquele corpo no chão, abaixou-se até ele, o abraçou com amor, e ele se dirigiu aos irmãos da igreja: não preocupem, a vida está nele. Ele não diz, ele morreu. E um abraço caloroso ressuscitou aquele jovem. Esse é o desafio para cada um de nós, que um abraço pode curar e pode dar vida. Está difícil hoje, né, o abraço? Mas o Senhor chama você para abraçar aqueles que estão morrendo lá fora, sem Jesus. Abraçar os mortos. Paulo diz, a vida nele está. Como nós devemos então agir, irmãos? Nós precisamos aprender com Paulo algumas coisas, e jamais nós estamos aí criticando, ou colocando os defeitos e as fraquezas dos irmãos. Nós vamos abraçá-los, vamos orar por eles e com eles, para que tenham vida e vida em abundância, aquela vida prometida pelo Senhor Jesus. Irmão, se levante e vamos adorar a Deus. Aqueles que estão lá fora precisam de aprender a adorar a Deus também. Precisam de ouvir a palavra. Precisam ser abraçados por você e por mim. Paulo parou de pregar e desceu. Paulo baixou. Aquele jovem estava no chão, ele se abaixou e Paulo abraçou. Essa seja uma realidade da nossa vida também. Parar quando for preciso, porque tem alguém precisando de você. Abraçar essa pessoa com amor.
e baixar se for necessário também. É a missão da igreja, abraçar os mortos. O que o Todo-Poderoso requer da sua igreja? Que o adore com sinceridade, que sua palavra tenha primazia, que brilhe em meio a esse mundo tenebroso, que vigie e que abrace os mortos. Versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. O que o Todo-Poderoso requer da sua igreja? Quer que valorize a comunhão com os irmãos. Mas imagine que horas que aqueles irmãos chegaram ali. Eles saíram ao romper da alva, passaram a noite toda. Então isso significa valorizar a comunhão com os irmãos. Teria ceia ainda naquele culto. Talvez não tivesse o privilégio que nós temos de ter ceia todos os meses, e 2 vezes por mês ainda, no primeiro domingo pela manhã, no terceiro domingo no culto vespertino. Talvez fosse coisa rara para eles participar da ceia. Então eles valorizavam a comunhão com os irmãos. E eu pergunto, você tem levado a comunhão a sério? Irmãos, foi tão ruim o período que nós ficamos sem cultos presenciais. Porque a comunhão faz parte assim, a gente está olhando as pessoas e depois poder cumprimentar, mesmo com todas as limitações. Podemos juntos tomar a ceia do Senhor. Essa é a comunhão que Deus requer da igreja. E os irmãos ali participar dessa comunhão até o romper da alva. O culto de ceia, o culto de comunhão, é um culto muito especial. Não perca a oportunidade de ter a comunhão com Deus e também com os irmãos. O que o Todo-Poderoso requer da sua igreja? Que o adore com sinceridade, que sua palavra tenha primazia, que brilhe em meio a esse mundo tenebroso, que vigie, que abrace os mortos, que valorize a comunhão com os irmãos. Em último lugar, 7º lugar, versículo 12, diz assim: e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que maravilha, irmãos. Eu imagino a alegria daquela igreja. Tiveram um culto abençoadíssimo. Tiveram a ceia do Senhor. Tiveram o milagre. E ainda oraram pela partida de Paulo para o trabalho missionário. Sentiram-se grandemente confortados. O que o Senhor espera da sua igreja, ou requer da sua igreja? Que sejamos transbordantes da alegria do Senhor. Que o seu coração, meu coração, seja transbordante da alegria do Senhor. Imaginemos aquele ambiente, eu já disse para os irmãos, né? Eu creio que nunca foi tão alegre igual naquele dia. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou aquele jovem avivou o coração da igreja. A igreja saiu dali avivada, ou reavivada, pela presença poderosa do Espírito Santo. As luzes permaneceram acesas até clarear o dia. E todos adoraram o Senhor. Eu imagino, irmãos, que até os vizinhos devem ter pensado, mas que coisa diferente está acontecendo ali hoje naquela igreja, né? Que coisa diferente. Esse povo canta, esse povo fica alegre, esse povo ouve a palavra. Eu acho que Paulo falava alto, né? Que coisa maravilhosa está acontecendo ali. O Senhor quer que você, amado irmão, amada irmã, e eu, sejamos transbordantes
da alegria que vem do Senhor. Não uma alegria que o mundo oferece, que é uma alegria passageira. Dura tão pouco tempo. Mas a alegria do Senhor Jesus no seu coração. O Senhor quer que a igreja transborde de alegria. Através do louvor. Que letra maravilhosa do primeiro canto que vocês cantaram, eu não conhecia. Letra maravilhosa, bíblica. O Senhor quer que você fique alegre pela pregação, pela oração, pela saudação do irmão, com o sorriso que você vai dar para o irmão, que vai receber do irmão. E que a nossa igreja promova cada vez mais acolhimento e transmita paz aos corações. Das pessoas chegarem aqui nos visitando, que ela veja em você alguém que tem o coração cheio de paz, cheio de alegria, a pessoa sorridente. O Senhor quer que a sua igreja tenha o seu coração inundado pela alegria do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, você é um salvo feliz? Ou vive reclamando? Lá na Transamazônica também nós tínhamos um outro ponto de pregação, quilômetro 145. Lá estava o irmão Afonso, já faleceu. Mas um homem que reclamava de tudo. Tanto é que a gente passava lá só um dia e ia embora, porque ele reclamava. Falava, o pastor está comendo muito. Uma vez nós fomos pescar, ele e eu, a gente ainda não tinha a nossa primeira filha. Eu falei, irmão Afonso, tem lugar de pescar? Tem um córrego ali embaixo e está assim de peixe, mas ele não pescava. Ele gostava só da boa vida, né? Isso o nosso pastor, líder, que falava assim, ele é muito preguiçoso. Então nós pegamos 2 varas lá e fomos pescar, e pegamos muitas tilápias, e voltamos, e a gente limpou, aí a esposa dele fritou, e quem é que comeu mais? Foi ele. Se ele fala, quase não sobrou para a gente. Irmãos, nós temos vivido essa alegria no nosso coração de servir ao Senhor, ou vivemos reclamando? Isso está ruim, aquilo está ruim, aquilo outro está ruim. Façamos tudo, irmãos, que tiver ao nosso alcance, para sermos felizes, fazemos a nossa igreja feliz também, para a glória do Senhor Jesus. Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma igreja a serviço do Senhor Jesus. O que o Todo-Poderoso requer de você, igreja, da minha pessoa como igreja, porque igreja somos nós. A igreja não é esse templo bonito, não. A igreja somos nós. Porque esse templo não sai para pregar o evangelho lá fora. Esse templo não sai para dar testemunho lá fora. Mas é você que sai, sou eu que saio. O que o Senhor requer de você e de mim como igreja? Primeiro, que eu adore com sinceridade. Segundo, que sua palavra tenha primazia. Terceiro, que brilhe em meio a este mundo tenebroso. Quarto, que a gente vigie. Quinto, que abracemos os mortos. Sexto, que valorizemos a comunhão com os irmãos. E certo lugar, que sejamos uma igreja feliz e alegre.